Boa noite a todos. Vamos começar aqui mais uma aula livre do ciclo de palestras da FIAR. Agora, no mês de março, a gente traz o tema Perspectivas Sociais. E para a gente entender um pouquinho da nossa história dentro deste universo que é o mundo trabalhista e a nossa sociedade, a gente convidou a professora Virgínia Fontes. Ela é historiadora, professora, autora de vários livros que estão lá divulgados no nosso Instagram, doutora em filosofia, leciona na pós-graduação em História da UF e faz parte do núcleo interdisciplinar de estudos sobre Marx e o marxismo. É um prazer enorme ter a professora Virgínia Fontes hoje conosco, né? Ela é uma mulher de um cabedal de conhecimento muito grande e que se disponibilizou para falar um pouquinho para a gente sobre trabalho, capital e Estado, para que a gente consiga se situar e traçar um panorama da nossa sociedade, da sociedade brasileira, através desses três pilares. Entender o nosso passado é muito importante para a gente saber para onde a gente vai no futuro. Então, com vocês, a professora Virgínia Fontes. Para a gente apresentar um panorama completo desse processo, que eu recomendo, tem muita coisa para ler, muita coisa interessante, mas o fundamental, eu acho que para a gente nessa palestra, é lembrar que capitalismo é uma relação social histórica. Isso, essas palavrinhas que parecem meio soltas, elas são fundamentais. Até o século XVIII, quando, digamos, o capitalismo se consolida econômica e politicamente, final do século XVIII, final dos anos 1700, o que a gente vai assistir são várias guerras entre as classes dominantes anteriores, e dessas guerras vai resultar simplesmente uma transferência de riqueza, agora móvel, de uma parte para outra da sociedade. Eu vou dar os exemplos para a gente ter uma ideia do que isso significa. Por exemplo, a reforma protestante envolveu, nos países onde a reforma se implantou, a eliminação dos bens da Igreja Católica. E para onde foram esses bens? Esses bens foram para as mãos daqueles amigos dos grupos novos nos governos. Um outro exemplo, a construção disso que a gente chama Estado Nacional, que vai acontecer ali entre 1300 e vai até o século XIX, até no século XX a gente está assistindo, a gente tem vários estados se configurando, mas lá nos anos 1400, 1500, 1600, a unificação dos estados nacionais, como a França, a Inglaterra, esses que foram muito importantes, essas unificações, Espanha, Portugal, essas unificações se deram muitas vezes a partir de lutas entre senhores medievais. Então, um desses senhores superava os outros, né, suplantava os demais, e, ao fazer isso, em muitos casos, passou a pegar a propriedade dos demais, e a gente tem alguma coisa como o Rei Sol na França, né, o Estado Sou Eu, Luís XIV, em que a riqueza do rei se confunde com a riqueza da nação. O rei é um senhor absoluto. Esse é um período de transição. Um outro elemento importante foi a escravização da população africana. Essa escravização está muito coligada com a expansão, né, a ocupação das Américas, e esse processo gerou um comércio internacional
que enriqueceu enormemente grandes famílias. Então, existe uma guerras internas do modo anterior, novas formas surgindo. Então, em boa medida, esse processo de concentração da riqueza em um polo, em determinados grupos, que não são mais os senhores, somente os senhores feudais, mas novos grupos, se deve, em boa medida, ao roubo, ao saque e à escravização. Então, é importante que a gente leve isso em conta para pensar qual foi o processo que gera essa sociedade. Então, eu falei que, de um lado, era uma concentração de riqueza em algumas mãos, e, de outro lado, foi um processo de expropriação massiva dos trabalhadores. O que isso significa? Significa que você ter riqueza concentrada não é ser capitalista. Um capitalista não é um cara que tem muito dinheiro no banco. Um capitalista é um cara que o dinheiro dele do banco está rendendo sem parar, está sendo capitalizado. Ou, em outras palavras, precisa encontrar maneiras de aumentar aquele dinheiro. Então, um capitalista não é o cara que tem milhões de barras de ouro trancadas no cofre. Embora ele até possa ter, mas ele só vai ter essas barras de ouro se a grande maioria dos recursos dele estiverem capitalizando. E o que é capitalizar? Capitalizar é necessariamente empregar o capital em atividades nas quais o trabalho transforma a natureza, o trabalho social transforma a natureza, e transformar a natureza se dá de inúmeras maneiras, e, portanto, gera mais riqueza para o proprietário que contratou esse trabalhador. Ora, como é que se formam trabalhadores numa sociedade que era fundamentalmente uma sociedade camponesa? Ninguém foi expulsar os trabalhadores porque queria ser capitalista lá no futuro, não, tá? Por isso que eu comecei dizendo que são processos históricos, processos de luta que vão configurando uma maneira de ser social. E um desses processos foi que, nesse período em que os grandes estão em guerra, uma das coisas que eles foram fazendo foi expulsando o camponês das terras deles. E essas expulsões de camponeses foram seguidas e frequentes, principalmente na Inglaterra e na França. Mas a Inglaterra foi o primeiro país a avançar na configuração disso que a gente chama capitalismo. Então, o capitalismo é quando essa riqueza acumulada, concentrada, encontra trabalhadores que não têm nenhuma maneira de garantir a sua vida a não ser vendendo força de trabalho. Ele não tem mais como voltar para o campo e plantar mandioca, cenoura, batata e criar uma vaca. Esse caminho está fechado para o retorno. E está fechado de inúmeras maneiras, não está fechado de uma maneira só. Depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar a isso. A constituição histórica do capitalismo é concentração de riqueza num polo e expropriação massiva do trabalhador direto, tanto da terra, a qual ele tinha direito, quanto dos meios de trabalho e dos meios de vida que ele manipulava. E quanto mais... Então, quando isso se encontra, está formado uma das maneiras históricas mais poderosas de produzir riqueza. Porque esse trabalhador que vende força de trabalho, ele vende a força de trabalho para o tempo que o contratante exige. E, portanto, a tendência é que esse contratante use essa força de trabalho o máximo possível. Então, a gente vai ter 2 séculos, né? O século XVII, XVIII e até o século XIX, jornadas de trabalho
que eram jornadas de 14, 15, 16 horas de crianças de 3, 4, 5, 6, 10 anos trabalhando nas fábricas, vivendo acidentes terríveis. A gente tem inúmeros textos sobre a história da classe trabalhadora, eu recomendo especialmente dois. Um é o do Engels, né, que está fazendo o aniversário de nascimento dele, 200 anos esse ano, que tem a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um livro formidável, impressionante, parece escrito ontem. E um outro autor britânico, que é o Thompson, que também tem um livro, uma trilogia sobre a formação da classe trabalhadora na Inglaterra. São 2 livros maravilhosos. Eu sei que vocês não vão ter tempo de ficar vendo essa bibliografia, só para dar uma ideia das coisas que tem muita coisa. Bom, esse encontro é um encontro, assim, não é um encontro que um dia aconteceu, né? Ele foi acontecendo, ele aconteceu nos campos e nas cidades. A contratação por aquele que tinha recursos do trabalhador que não tem nenhum recurso foi um poderoso estímulo ao aumento da produção. Então, a gente tem uma sociedade, isso aí vai configurar uma sociedade que tem um desenho diferente das formas anteriores, que é uma sociedade que está voltada para produzir muito, produzir em grande escala. Portanto, ela tendencialmente produz objetos mais baratos, cada objeto sai mais barato. E ela tende a fazer uma massa a criar a massa da população inteira se converter em massa de trabalhadores. Bom, então vamos pegar um pouquinho o caso do Brasil para vocês se darem conta. O Brasil é filho desse processo, digamos, do nascimento do capitalismo, né? Então, no caso brasileiro, o Brasil, isso que a gente chama Brasil hoje, nasce da colonização portuguesa e da devastação portuguesa sobre os grupos indígenas que encontra nesse território e que, para valorizar os seus recursos, precisava de quê? Trabalhadores. E vai buscar trabalhadores aonde? Na África. Só que então, vai expropriar os africanos, mas eles não vêm para cá como trabalhadores livres, vêm como escravos. Não é? Por quê? Porque aqui tinha muita terra. Se não segurasse aqueles trabalhadores não ficavam ali. A terra ainda estava disponível. E os indígenas e os negros fugiram, e fugiram muito. E para onde eles iam? Para o interior das terras, onde eles podiam plantar, colher, caçar. A gente tem a história dos quilombos como se fosse uma coisa assim, eventual, mas a fuga era permanente. Por isso, bandeiras e entrada para ir caçar escravo, e caçar indígena. E as penalidades para os escravos fugidos eram coisas bárbaras. Então, essa relação de trabalho que se cria já sob formas mercantis, no caso brasileiro, é escravidão, não é capitalismo. Então, a relação capitalista no cenário internacional recriou formas bárbaras aqui. Recriou a escravidão por 4 séculos, né? Quase 4 séculos. A libertação dos escravos, no caso brasileiro, antes da libertação dos escravos, os proprietários de escravos e de terras fizeram uma lei de terras que impedia que os escravos, quando fossem libertados, tivessem acesso à terra, para vocês terem uma ideia de como isso operou. Essa foi a Lei de Terras de 1851, que proibiu o acesso à terra a não ser pela compra, o que impedia os escravos, que não tinham como comprar terras, impedia os escravos do acesso à terra. Bom, mas eu vou saltar a parte da escravidão, eu não quero fazer uma descrição histórica muito longa, para a gente pensar o seguinte, tá? A partir do finalzinho do século XIX,
a partir de 1888 e a partir da República, 1889, o Brasil não é mais, teoricamente, um país escravista. E uma boa parte, inclusive, dos pretos forros, né, dos pretos libertados, tenta viver da terra e vai tentar ir para o interior cada vez mais longe para conseguir uma terra para existir. Se a gente olhar a história do século XX, no caso brasileiro, no iniciozinho do século XX, ali por volta do ano 1900, as estatísticas não são muito precisas, mas mais ou menos isso, 85% da população brasileira estava no campo e apenas 15% da população estava nas cidades. Ao longo do século XX, essa população foi expulsa do campo permanentemente pelas mais diversas razões, mas todas essas razões resultam numa expropriação massiva do povo do campo no Brasil. Todas elas juntas, e são muitas. Uma delas é a chamada indústria da seca. Né? A seca do Nordeste cria o êxodo rural. Essa é uma historinha para boi dormir, porque, na verdade, eles só são obrigados a migrar porque não encontram as condições sociais que permitiriam que eles ficassem lá. A seca é uma condição daquela região, e, portanto, haveria meios de continuar ali, porém, não havia nenhum interesse que eles continuassem ali. Então, eles são expulsos. Nós conhecemos a jagunçada. A jagunçada que faz grilagem, que expulsa camponês, que vai direto lá expulsar as pessoas pela violência. Nós hoje temos as barragens, as obras de infraestrutura, que expulsam a população que está ali. Hoje nós estamos assistindo a expropriação das águas. Então, para ter uma ideia do que foi, então, portanto, o século XX no Brasil, o final do século XX é exatamente o inverso. Nós temos 85% da população nas cidades e 15% da população no campo. Essa população que foi expropriada, ela não encontra necessariamente emprego, mas ela precisa trabalhar para viver. Então, uma coisa é ter emprego, outra coisa é estar necessitado de vender força de trabalho. Bom, eu acho que isso vocês conhecem bem, porque as lutas desses trabalhadores ao longo do século XX foi garantir direitos, no caso brasileiro, garantir direitos associados ao contrato de trabalho. Conseguiram um pouquinho, bem pouquinho, na legislação varguista, mas que só reconhece uma parcela dos trabalhadores urbanos, quando na época a maioria era dos trabalhadores rurais, e só reconhece aqueles que têm carteira assinada. Não reconhece os trabalhadores, todos os trabalhadores por conta própria não eram reconhecidos como trabalhadores, e esses eram muitos. Depois, na Constituição de 88, há uma brecha para novas lutas, e foram lutas muito intensas nos anos 70 e 80, para a garantia de direitos que são direitos conquistados por trabalhadores com emprego, mas que esses direitos deveriam valer para toda a população, e não apenas para aqueles que tivessem, naquele momento, empregados. Aposentadoria, SUS, educação, uma série de direitos, como, por exemplo, o BPC, o benefício da prestação continuada para os inválidos, cuidado das crianças, cuidado dos adolescentes, que resultam de lutas, muitas vezes, de assalariados do campo e da cidade, mas que vão além do interesse imediato daquele grupo. Precisava valer para todos. E nós estamos assistindo à devastação disso. Então, essa Constituição
É uma Constituição copo meio cheio, copo meio vazio, se for o caso, depois a gente discute, conversa sobre isso, mas copo meio cheio, porque a gente conquistou direitos, mas esses direitos que foram, de fato, conquistados, houve uma mobilização empresarial muito forte para impor que os direitos universais que deveriam ser garantidos pelo Estado pudessem também contemplar a iniciativa privada, e essa é uma derrota, então, portanto, é a parte do copo meio vazio. Mas o que nós vamos assistir na sequência da Constituinte, eu estou trazendo para o Brasil só para a gente se situar um pouco melhor, mas a situação, o desenho internacional, é uma nova onda de expropriações. Então, reparem, exatamente quando a maioria da população no mundo e no Brasil está expropriada do campo, isso significa que mora nas cidades e que, para viver, precisa comprar arroz, feijão, açúcar, sal no mercado, e, portanto, precisa vender força de trabalho, exatamente quando a maioria da população está expropriada e vem lutando intensamente para garantir direitos mais amplos no mundo inteiro, nós vamos assistir uma segunda onda impactante de expropriações, que eu chamo de expropriações secundárias, outros autores chamam de outra forma, que é a retirada dos direitos associados ao contrato de trabalho, ou direitos derivados, para dizer melhor, direitos derivados da luta de trabalhadores, em especial previdência social, que foi o grande ataque, saúde pública, educação pública, transporte público, uma sequência enorme de direitos devorados sistematicamente, fazendo o quê? Fazendo com que aumentasse a concorrência ainda mais entre os trabalhadores. Então, vou voltar para o caso brasileiro, esse não é um cenário só brasileiro, esse é um cenário internacional, mas no caso brasileiro, nos anos 90, né, nós tivemos o governo Collor, depois a transição Itamar, e 2 governos Fernando Henrique Cardoso. Desde o governo Collor e os 2 governos Fernando Henrique Cardoso, o que é que nós assistimos? Um intenso ataque aos sindicatos, isso aí eu estou falando só depois da Constituinte, tá? Só depois de 1988. Um intenso ataque aos sindicatos, os 2 ataques mais importantes foram contra a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras, uma intensa pauta de privatizações de empresas públicas, justificando essas privatizações pelo custo dos trabalhadores e, portanto, essas privatizações significavam perdas de direitos massivas para muitos trabalhadores e um intenso estímulo à contratação de trabalhadores sem direitos. Esse foi o movimento desse processo. O tempo inteiro dizendo acabou o trabalho, não vai mais ter trabalho. Eu lamento informar vocês que não existe capital sem trabalho. Capital agora eu vou usar a fórmula mais teórica para isso que eu falei antes, né? Essa concentração de riqueza num polo, significa trabalho morto acumulado. O que significa isso? Que algum proprietário já extraiu o que a gente chama de sobretrabalho dos trabalhadores, mais-valia ou mais-valor, e com essa massa de mais-valia e mais-valor pretende subordinar mais trabalhadores. Então, portanto, capital é trabalho morto, acumulado, sob a forma de dinheiro, que precisa explorar força de trabalho. As condições da força de trabalho não importam para o capital. Na verdade, importa para o capital que essa força de trabalho tenha o mínimo de direitos possível. É o que mais interessa. Ele pode ser obrigado a aceitar alguns direitos, mas é o que mais lhe interessa.
Esse processo foi altamente intensificado nos anos 90, no caso brasileiro, pela, naquele copo meio cheio, meio vazio da Constituinte, pela crescente tendência à privatização de parte do que era serviço público, unicamente naquilo que diz respeito às conquistas populares. E eu vou dar os exemplos. Educação pública em todos os níveis, fundamental, médio, ensino superior, e saúde pública e transporte público. O que era empresa pública foi, pouco a pouco, se convertendo em concessionária de empresas privadas que, por seu turno, contratavam majoritariamente trabalhadores precarizados. Isso foi acontecendo na saúde, por exemplo, através das OS, Organização Social. Essa foi uma lei criada no governo Fernando Henrique Cardoso, não alterada nos governos petistas, infelizmente, e que continuaram levando esse processo adiante, e isso foi ampliando crescentemente massas de trabalhadores sem direitos. E, ao lado disso, toda uma propaganda ou uma publicidade feita pelo próprio patronato, pelo empresariado, de que os trabalhadores deveriam ser empresários de si mesmos, e não, eles não eram trabalhadores, eles eram empreendedores, e, portanto, o empreendedorismo garantiria que os trabalhadores virassem capitalistas, começando por serem capitalistas de si próprios. Esse é o exemplo. O PJ é uma das figuras desse empreendedorismo, não é? Bom, como resultado, que a gente tem massas enormes, ainda maiores, porque aqueles que podiam se aposentar, aqueles jovens que deveriam ainda estar estudando, todos eles estão ainda na concorrência no mercado de trabalho, porque vai perdendo o direito, e quando os benefícios vão sendo mais curtos, não dá para viver do benefício, portanto, precisa voltar à concorrência no mercado de trabalho. É uma lei histórica que, para dominar, é importante dividir. E, no capitalismo, essa é uma regra de ouro, que significa a dinâmica social capitalista aí nós chegamos no Estado, é a forma de unir a classe dominante e de desorganizar as classes dominadas, ou subalternas, ou subjugadas, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, que é lutas de classes e lutas sociais. Como vocês viram no primeiro ponto, a expansão do capitalismo, a expansão da expropriação. E já no primeiro ponto eu fui assinalando que já desde assim que nasce o capitalismo, nasce com ele lutas. Então, as lutas dos trabalhadores são impressionantes. Tem muitas vezes, eu estava lendo hoje um artigo maravilhoso sobre as lutas no século XIX na Inglaterra, dá vontade de chorar, porque a gente assiste novamente surgindo com coisas que a gente pensava que já tinham sido superadas. Mas foi uma luta enorme, enorme, de 150 anos para conseguir que fosse, na Inglaterra, tá? Que fosse legal a associação de trabalhadores. Porque os empresários, a burguesia, dizia que era proibido a associação de trabalhador porque falsificava o mercado e falsificava a concorrência. Mas os proprietários nunca se incomodaram deles serem monopolistas ou deles passarem acordos e cartéis, ou ainda deles serem os únicos que tinham acesso aos parlamentos, porque nesse período, principalmente final do século XIX, XVIII, início do século XIX, final dos anos 1700, início dos anos 1800, até 1840, mais ou menos, o voto
era censitário nos principais países europeus. Quer dizer, para votar você tinha de ter dinheiro, tinha de provar que você não era empregado de ninguém, porque quem fosse empregado de alguém era considerado dependente e, portanto, não poderia votar. Então, a luta dos trabalhadores para a constituição de sindicatos é uma luta histórica, ela é internacional. Talvez a mais conhecida delas é a que se desenvolve na Inglaterra com os cartistas, que exigem, né, eles querem uma carta de direitos, que exigem os direitos dos trabalhadores, que só vão conseguir plenamente já no final do século XIX, portanto, lá no final dos anos 1800, mas vão conseguindo brechas ao longo dos anos 1800. E antes de conseguir, mesmo antes de conseguirem essas conquistas como direitos, eles foram montando aqui no Brasil, na Inglaterra, na França, eles foram montando caixas de apoio, associações, eram os mútuos beneficentes, então eles juntavam um dinheirinho, e esse dinheirinho que cada um contribuía garantia funeral, né, garantia um tempo de sobrevida para as viúvas e para os órfãos. Então, nós temos o avanço, a conquista do direito à organização dos trabalhadores derivou de lutas muito intensas. E a sua consolidação acontece no final do século XIX, principalmente ali de 1880, 1890 para adiante, na Europa, em especial na Alemanha, mas também na Inglaterra, onde vai crescer bastante o sindicalismo e vai crescer no mundo inteiro, de maneira muito desigual. A gente sabe que no Brasil ele foi proibido e perseguido seguidamente, mesmo no governo Vargas, os sindicatos eram absolutamente controlados, os de trabalhadores. O do patronato não teve nenhum controle. E que a cada momento que há maior liberdade sindical, no caso da história brasileira, esses momentos se soldam por golpes. Golpe de 1964, que estrangula o sindicalismo, e nós tivemos agora o golpe de 2016, que levou adiante reformas no sentido de estrangular novamente as formas de associação dos trabalhadores. Bom, se eu estou mostrando o lado da luta, é importante mostrar também que a história dos sindicatos não é só a história da luta dos sindicatos, é também, em muitos casos, a história dos limites dos sindicatos, das dificuldades dos sindicatos. Em primeiro lugar, a primeira coisa importante é de que o patronato odeia sindicato operário. Sindicato operário só não, sindicato de trabalhador. O patronato detesta. Eu não preciso ir para o processo histórico, basta ver Walmart, Google, Uber, na atualidade, que proíbem expressamente os seus aderentes, porque eles não consideram nem trabalhadores, os motoristas que trabalham para o Uber, proíbem explicitamente a organização sindical, e se souberem que estão tentando fazer algum, demitem imediatamente e não tem nem contrato de trabalho. Então, a ira patronal é permanente contra a organização sindical. E quando não consegue impedir a organização de sindicatos, o empresariado joga sujo, tenta fazer sindicatos marrons, sindicatos pelegos. E, como foi o caso brasileiro, por exemplo, eu vou estar sempre dando exemplo brasileiro, mas não é só do caso brasileiro, tá? Onde, em 1990, para enfrentar a CUT, que naquela época era uma central muito combativa, o empresariado deu dinheiro para dois mafiosos, literalmente mafiosos, sindicalistas, que foram construir a central que se chama Força Sindical.
Depois, com o tempo, as coisas vão até mudando de desenho, mas isso não significa que a força sindical tenha saído da posição amarela na qual ela nasceu, né? Não significa, infelizmente, que a CUT tenha conseguido manter a sua clareza combativa. Perdeu muitíssimo ao longo desse tempo, e sem dúvida que a cunha patronal, que foi a constituição da força sindical, também tem algum papel, mas não só isso. Mas tem outros limites. Então, os limites não são só os limites da luta, que são duríssimos. O enfrentamento do patronato é algo duríssimo. A segunda questão é um limite interno dos sindicatos. Eles tendem, muitas vezes, a ser apenas a defesa de um grupo estrito de trabalhadores, um grupo pequeno de trabalhadores. E, muitas vezes, a se acomodar na defesa daquele grupo. E essa defesa, que se chama defesa corporativa, não é capaz de assegurar direitos para além daquele grupo. E o resultado é que, se os direitos da grande maioria da população forem cortados, o do grupo dos sindicatos também vai ser, e ele não vai ter aliança mais longe para isso. Daí, historicamente mesmo, assim, a história da luta dos trabalhadores tem um grande debate sobre os limites dos sindicatos nessas lutas e da importância dos sindicatos. Eu vou repetir, que é para a gente não ficar só com um dos lados dessa contradição. Os sindicatos são fundamentais para a luta dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, eles, historicamente, demonstraram limites que são importantes que a gente saiba para tentar ir além desses limites que os sindicatos apresentaram, e o primeiro deles é a estreita defesa de uma categoria, que é super importante defender a categoria, mas essa categoria não está sozinha no mundo dos trabalhadores. Então, se os sindicatos não percebem isso e não trabalham coletivamente, a tendência é que a enorme luta para configurar formas sindicais possa se desfazer ou perder sentido pela devastação de direitos que o capital promove. Bom, o Estado. O que tem o Estado a ver com tudo isso? Bom, eu vou ser um pouquinho mais rápida na discussão do Estado. Teoricamente, eu vou partir de uma base teórica e depois vocês podem e devem questionar a minha base teórica, tá? Eu trabalho a partir do marxismo, mas vocês têm todo o direito de questionar, interrogar, etc. Sociedades de classes exigem Estado. Isso é, para que exista uma classe dominante, é absolutamente fundamental que uma burocracia se constitua para controlar os recursos públicos e garantir que essa classe dominante consiga manter a sua dominação. Bom, isso é histórico, somente todas as sociedades antigas, Egito, Grécia, Roma, mundo medieval, China, Irã, Pérsia, todas as sociedades de classes tinham estados, mas os estados eram diferentes entre si. Mas, em geral, esses estados têm duas funções fundamentais: garantir a cobrança de impostos ou tributos, e dois, assegurar uma força policial ou militar, porque, dependendo do estado, não tem polícia, só tem uma força armada. Garantir uma força armada. Essa pode ser maior ou menor, essa estrutura, que na sociedade capitalista é uma estrutura muito grande, essa estrutura garante a coesão da classe dominante, enquanto assegura a fragmentação das classes dominadas. Bom, no caso, vamos voltar aqui para o caso brasileiro, as lutas
populares dos anos 70 e dos anos 80 no Brasil foram muito intensas, que chegaram numa Constituição. A primeira coisa, no pós-Constituição, foi a tentativa violenta de desmantelar os sindicatos mais importantes que conseguiam, como o caso dos petroleiros, que conseguiam ter uma atuação para além da atuação corporativa. Bom, vamos voltando. Tá, o Estado brasileiro, eu estava falando do pós-constituinte, mas eu vou voltar um pouquinho antes. O Estado brasileiro é um Estado historicamente marcado pela presença das classes dominantes dentro da burocracia de Estado. Diretamente dentro da burocracia de Estado, e um papel direto de repressão da participação dos setores populares no Estado. Essa é uma tradição histórica brasileira. Não é assim que a maioria dos cientistas políticos apresenta o Estado brasileiro, então eu discordo em gênero, número e grau daqueles que dizem que o Estado brasileiro sempre foi muito grande, que sufoca o empresariado. Ao contrário, o Estado brasileiro é grande para e pelo empresariado. Então, é preciso ter bem claro, o que ele faz é impedir que setores populares participem dentro do Estado. O melhor autor, para mim, que trabalha bem no Estado capitalista é o Gramsci, do marxismo cultural, esse mesmo que eu defendo, defendo o verdadeiro marxismo cultural, e a Constituição histórica do Estado brasileiro não é exatamente uma Constituição atrasada, é, sobretudo, uma construção completamente atravessada pela presença das classes dominantes no Estado brasileiro. Então, essa é uma característica histórica, depois também, se quiserem, a gente pode voltar, e a tendência do Estado capitalista, o que é o capitalismo no resultado? Uma massa de trabalhadores enorme, muito desigual na sua constituição, porque as mulheres ganham menos, os pretos ganham menos, vai ter com contrato com direitos, com contrato e alguns direitos, sem contrato nenhum direito e sem direito nenhum e trabalhando no sinal da esquina. Tudo isso é trabalhador. Então, são massas de trabalhadores muito grandes que tentam se organizar de inúmeras formas. Uma das formas é o sindicato. Mas quando o próprio poder político golpeia os sindicatos, isso, como foi o caso agora, por exemplo, né, no governo Temer e no governo Bolsonaro, você retira condições legais de organização sindical, ou como foi nos governos anteriores, em que a tolerância com trabalho sem direitos foi se expandindo, isso significa que essas massas de trabalhadores tentam se organizar de inúmeras maneiras para enfrentar a existência. A sociedade capitalista é uma sociedade permeada por formas de organização e lutas populares. E nós conhecemos, vamos pegar, eu só estou falando de coisas recentes para a gente se situar, mas nós tivemos grandes lutas em defesa da criança e da juventude, que resultou no Estatuto do Adolescente e da Juventude, né, no ECA e no EJA. Nós tivemos intensas lutas, temos ainda, das mulheres por direitos iguais, por salários iguais, por reconhecimento do trabalho da reprodução, por igualdade social, é uma luta que continua. Nós temos intensas lutas contra o racismo. Todas essas são lutas que nascem dos setores de trabalhadores, né? Intensas lutas sindicais. Se o patronato estava acostumado a se organizar para enfrentar os sindicatos,
No Brasil, no pós-constituinte, ele começou a se organizar, o patronato, o empresariado, também para combater essas formas de lutas associativas que vinham aparecendo. E como é que ele combate isso? Financiando essas lutas. É uma loucura. Mas, porque se ele financia, quem financia controla, não é isso? Pode não controlar da primeira vez, nem da segunda vez. Normalmente é por projeto. Então, você faz um projeto, é aprovado um projeto de luta contra a discriminação racial. É um projeto revolucionário. Primeiro, ninguém faz nenhuma censura. Você vai lá, recebe o dinheiro. Da segunda, na renovação, também não. No terceiro ano, você já depende daquele projeto. Você, tua família, você já casou, paga aluguel, ou saiu de casa, ou sei lá, em suma. E aí os caras dizem, não, precisa ajustar um pouquinho aqui o projeto. Você não vê aquilo como censura, vê como ajuste. Mas aos pouquinhos, eles vão alterar, eles vão fazer o edital para você entrar no projeto. Não é mais você que define o projeto. Vamos pegar um exemplo agora que está Magazine Luiza e a igualdade das mulheres. Tá certo? Igualdade, muito vírgula, porque não se trata de promover a igualdade de fato das mulheres, mas de abrir possibilidades de concorrência entre as mulheres para o emprego com a Magazine Luiza. Percebe? É um pouquinho diferente de garantir a igualdade, né? Bom, essa atuação empresarial no Brasil e no mundo, mas o Brasil foi impressionante, foi muito intensa. Então, repare, na década de 90, a partir da década de 90, as formas de luta dos trabalhadores tiveram de se defrontar com dois tipos de atuação. A primeira patronal no sentido sindical e a segunda empresarial, através de entidades sem fins lucrativos, fundações, institutos, entidades sem fins lucrativos, que procuravam pautar e conter as lutas populares. Então, qualquer movimento que esteja se constituindo tem de enfrentar o mundo real onde ele está vivendo. E se localizar aí, eu não estou querendo dizer o que vocês devem ou não devem fazer. Vale lembrar que alguns movimentos populares nunca passaram da garganta do empresariado. E, apesar dele ter tentado construir movimentos para devastar, não conseguiu. Por exemplo, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por que será que uma boa parte aqui é muito jovem, mas quem não é tão jovem assim, a década de 90 foi a década da satanização do MST o tempo inteiro. E a classe média urbana, inclusive os setores de trabalhadores urbanos, ficavam com medo, tinham medo do MST, porque ele era apresentado como um monstro o tempo inteiro. E, no entanto, pasmem vocês, é o movimento que construiu o melhor projeto educativo popular que foi construído nesse mesmo período, dos anos 90 para cá, que se chama a pedagogia do campo, um trabalho maravilhoso. O trabalho nos assentamentos e acampamentos do MST não é perfeito, não, porque não existe perfeição, mas é um trabalho absolutamente extraordinário. Aí, nesse caso, as armas são mais violentas. É o massacre, é o assassinato, é a criminalização e a desqualificação permanente. Bom, então, para a gente concluir, eu já estou chegando em 1 hora, o capitalismo contemporâneo é a maior extensão de massas trabalhadoras expropriadas, precisando vender força de trabalho na história humana. Para a gente ter uma ideia, no planeta, só no ano 2000, a maioria da população do planeta está na cidade.
Mas ainda existem muitos países com uma boa parte da população no campo, como a Índia, por exemplo, que é um dos países mais populosos do mundo, e a própria China, que ainda tem em torno de 1/3 da população no campo, e são os dois mais populosos países do mundo. São outras, só para a gente ter uma ideia no mundo. No caso brasileiro, a história brasileira é a história de uma industrialização e de um crescimento de uma burguesia que foi feita massivamente repousando sobre trabalhadores sem direitos. Quem é jovem há mais tempo, lembra que nos anos 60 e nos anos 70, a indústria de bens domésticos, até os anos 80 isso ainda funcionou bastante, a gente tinha uma rede de técnicos de televisão, de automóvel, de conserto de rádio, de conserto de eletrodoméstico em geral, de máquina de lavar, que não eram da empresa. Eles eram pessoas que aprenderam a fazer, em suma. Eles eram precários, sem direitos, mas eles constituíam a rede de apoio dessa indústria, porque essa indústria não gastou dinheiro em montar essa rede de apoio no país inteiro. Borracheiro, e por aí vai, era uma série. Mudou bastante. Hoje, você joga fora. Não é? Hoje, a maior parte dos bens que a gente compra são descartáveis e vão produzir lixo. Então, hoje é uma outra geração de trabalhadores, é o catador. Como eu estou dando como exemplo, mas tem uma massa de trabalhadores sem direitos hoje enormes. E as lutas sociais, então, o capitalismo contemporâneo é talvez a condição social onde a massa de trabalhadores nas cidades e nos campos é a mais impactante, precisando vender força de trabalho. Isso significa trabalhador barato para o capital. E significa, portanto, que o capital explora esse trabalhador barato em inúmeras atividades. Inúmeras. Desde as de top, altamente científicas e tecnológicas, até as mais precárias, como triagem, né, separação de lixo, por exemplo. De lixo, eles não usam esse nome, né? É separação de recicláveis. E as lutas sociais vêm crescendo e tendo muita dificuldade de se conectar no conjunto desses trabalhadores tão diversos e tão diversificados. Vou pegar alguns exemplos de lutas, eu já falei de todas elas, mas a gente é sempre bom terminar lembrando, né, as lutas por direitos ao trabalho e por direitos no trabalho, que são duas lutas diferentes, tá certo? Direito ao emprego e direito ao trabalho. Lembrando que, mesmo quem não tem emprego, trabalha. Então, se vende o motorista de Uber, o rapaz que está no Rappi ou no iFood na bicicleta, trabalha, mesmo que ele não tenha emprego. O menino que está no sinal vendendo, ou a costureira que está em casa costurando, que hoje em dia já é bem menos, e vocês sabem disso, trabalha. Ou se a gente pegar aquele filme Toritama, que eu não sei se vocês viram, se não viram, assistam, porque é excelente, que é sobre uma facção de costura em Pernambuco. Né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar, é o nome do filme, né? Toritama é a cidade do filme. Então, lutas por direitos associados, luta por emprego, luta por acesso ao trabalho. Portanto, luta significa que existe também concorrência entre os trabalhadores. Luta por acesso à terra, porque o acesso à terra é o acesso à vida. E hoje em dia, vai ser também a luta pelo acesso à água,
que está sendo expropriada, é mais uma das expropriações. A água já virou uma commodity internacional no último mês. Então, é uma coisa bem recente. Mas a expropriação das águas já vem sendo um fenômeno nos últimos 20 anos muito preocupante. As lutas pelas questões ambientais. Questão ambiental não é uma questão de lá de longe, não, gente. Questão ambiental é a água que a gente bebe. Vocês todas estão no Rio de Janeiro. Todos estamos bebendo água vinda do Rio de Janeiro. Todas estamos bebendo, todas e todos, estamos bebendo água que tem entre 13 e 20 agrotóxicos combinados. Ninguém sabe o efeito disso sobre a saúde humana. Não tem como filtrar, não tem como separar, não adianta filtrar, não adianta ferver, não adianta ozonizar. Não resolve. Só tem uma solução: proibir que se jogue veneno nas plantações, nas cabeceiras, proibir o uso de agrotóxico. Portanto, a questão ambiental não é mais uma questão do campo, é uma questão de quem está aqui bebendo água, das nossas crianças que estão bebendo isso na mamadeira. Não é mamadeira de piroca, é mamadeira de água envenenada. As lutas feministas, não é possível ser igual nessa sociedade, igual do ponto de vista de gênero, né? Eu acrescento as lutas feministas às LGBTQI+, enquanto é conveniente para o capital explorar as diferenças entre nós. Porque enquanto for conveniente explorar essas diferenças, as desigualdades entre nós serão brutais. As lutas antirracismo. Então, e agora, a luta pela vida acima do lucro, que é fundamental nesse momento de pandemia. Faltou só um ponto que eu não falei até aqui, e não falei de propósito, mas que eu acho que é uma discussão importante. Eu vou deixar assim no final. Como é que os sindicatos e todas essas lutas historicamente se reuniram? Como é que elas conseguiram fazer constituições, conseguiram chegar em legislações, etc. Historicamente, através de partidos construídos no bojo dessa luta, conectando essas lutas. Como foi o caso, no Brasil, do PT nos anos 80. O PT, nos anos 80, foi um partido construído a partir das lutas. A partir dos anos 90, infelizmente, principalmente no final dos anos 90, o PT deixa de ser o partido das lutas para ser um partido igual aos outros. E, portanto, para ser igual aos outros, ele precisava se comportar, feito se comporta a classe dominante no Estado. E aí nós vimos que as derrapadas que isso aconteceu. A gente espera que ele nunca mais derrape. Mas, pessoalmente, essa aí é uma outra discussão. Mas, historicamente, portanto, a forma da unificação dessas lutas foram os partidos. E, portanto, uma das atuações mais importantes burguesas foi no sentido de desqualificar os partidos. Parece brincadeira, mas nós estamos falando de um mundo de luta de classes. E se olharmos no caso brasileiro, a ditadura empresarial militar de 64 deu um golpe, 2 anos depois caçou todos os partidos e construiu 2 partidos só. Era o partido do Sim e o do Sim Senhor. A Arena, que era o partido da ditadura, e do Sim Senhor era o que era da oposição, mas era uma oposição consentida. Tivemos uma luta enorme para voltar a ter partidos. Ter partidos que sejam constituídos das mais diversas formas. Se vocês analisarem os anos 80 e, sobretudo, os anos 90, vão assistir o quê? O grande empresariado financiando todos os partidos.
Isso é, tornando todos os partidos a mesma coisa, ou tentando tornar os partidos a mesma coisa. Bom, lógico que isso aí vai estar na origem da emergência de uma situação fascista como a gente está vivendo hoje, mas aí já deixa de ser análise do trabalho para a gente ir para o contexto da organização política. Portanto, todas as formas de luta dos setores populares são formas de luta que se constituem dentro de um contexto de classes. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E que a gente sabe, quando olha para a luta sindical, quando olha para os movimentos sociais, quando olha para os partidos, que essas lutas são nossas, mas elas estão o tempo todo num contexto em que a classe dominante tem mais recursos e tenta apagar as nossas condições de luta. Para que ela não possa fazer isso, a gente tem de ter clareza do nosso lugar e do nosso papel. Então, acho que é isso, fundamentalmente, espero contribuir para vocês com esse primeiro papo, e vamos para o debate, que eu já falei 1h10. Muito obrigada, professora, maravilhosa aula. Então, pessoal, quem quer falar, quem quer perguntar alguma coisa? Muito obrigada, professora Virgínia, aula ótima. Né? Eu queria, assim, o nosso meio de trabalho, o mercado de trabalho, é um mercado que ele tem uma característica particular, que tem dentro desse mercado de trabalho, tem uma classe dita artística. Né? E por ser artística, parece que a gente possui certos ganhos indiretos, sabe? Esses ganhos indiretos, eles parecem, se refletem na admiração ou nos elogios, nos privilégios, por você estar fazendo arte. Então, parece que você não está trabalhando. Né? Você, como artista, reivindicar o seu salário como trabalhador cria um estranhamento. Né? Como é que você está trabalhando com arte, está aqui querendo reivindicar o seu salário, né? Como é que a gente pode... E eu acho que isso também é uma coisa ecológica, que é colocado também nesse mercado para que ele se divida mais ainda, porque tem uma divisão dos que fazem trabalho artístico e dos que fazem trabalho técnico, né? Como é que isso é visto dentro de uma sociedade socialista? Né? Porque o capitalismo ele induz a essas diferenças, né? Onde aquela coisa do dividir. Como é que seria isso visto dentro de uma sociedade socialista? Bia, eu acho essa uma questão... Bom, você fez várias questões numa só, né? Eu sou mãe de músico. Como é que ele sobrevive? Ele é professor. Tá certo? Ele não sobrevive da música que ele produz, mas produzir música é trabalho. A música não nasce, né? A inspiração não vem sem transpiração. Né? O modelo do trabalho artístico, inclusive, é como o do professor, que é parecido, principalmente o professor universitário, é normalmente usado para desqualificar a reivindicação do trabalhador. É dramático, porque ele é o sonho, na sociedade capitalista, o sonho é o trabalho artístico. Sem patrão, você produz, e o que você produz te dá meios de vida. Né? Isso é o sonho. É um trabalho que você faz porque quer, porque gosta. A intensidade do trabalho não está controlada por ninguém. Isso tudo é suposição, né? Porque, na prática, no cotidiano, é um trabalho como outro qualquer. Você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. Isso não está colocado. E ainda tem uma alienação adicional, de que é o grande artista, né? Feito o grande jogador de futebol, que tem mão de ouro, pé de ouro, olho de ouro, e que, portanto, tudo que faz, tudo que toca, vira ouro e vai ganhar fortunas, e por aí vai.
As contradições da arte na sociedade capitalista são terríveis. São terríveis. E é muito parecido com a do intelectual, daquele que escreve. É que é a mesma coisa, se é o trabalho artístico ou o trabalho intelectual, que é considerado como um trabalho imaterial. Imaterial é uma ova. Imaterial é uma ova, porque qualquer trabalho, o trabalho não é a coisa que é produzida. O trabalho é a relação social de nervos, neurônios, capacidade humana de agir sobre a natureza. E agir sobre a natureza é agir também sobre as formas pelas quais o ser social lida com a natureza. Isso é o conhecimento. Tá certo? Então, não tem nada de imaterial. Então, esse é o primeiro problema. Do ponto de vista prático, Bia, eu não sei como é que as diferentes sociedades socialistas fizeram concretamente. Eu conheço algumas coisas, mas eu não tenho estudo sobre isso. Então, por exemplo, em Cuba, você tem formação, porque a questão técnica na arte é uma questão fundamental na produção intelectual, qualquer uma. Em Cuba, por exemplo, eles têm uma formação impressionante na área de música. Então, eles estudam. O músico que toca na rua estudou música na faculdade e recebe um dinheiro público para tocar música na rua. Eu sei que na China, eu estou dando o exemplo da rua, porque é o exemplo mais diferente do que a gente está acostumado. Na China também, eu sei que tem isso. Na União Soviética eu não sei como era, mas eu não tenho dúvida de que o trabalho artístico faz parte do conjunto dos trabalhos necessários para a existência do ser social. Desgraçadamente, na nossa sociedade, só vale o trabalho que dá lucro. E não aquele que satisfaz as necessidades da população. Então, esse é o nosso problema. Porque se não tivéssemos adstritos unicamente ao lucro, mas à satisfação, nós teríamos muito mais grupos de teatro, muito mais grupos de cinema, muito mais grupos de audiovisual. Ou não? Se o dinheiro, em vez de ir para o lucro, né, tanto diretamente quanto através dos impostos, porque os nossos impostos vão para o lucro. Basta ver na pandemia agora. O que é uma questão que surgiu recentemente foi quando a gente começou a discutir tabelas salariais. Né? Quanto vale o que eu faço? Né? O que vale mais, o que vale menos, porque é aferido dessa maneira. Né? Na sociedade capitalista existe essa forma de aferir. Então, assim, é uma questão que surgiu para mim muito na pandemia, que houve essa possibilidade de você refletir mais, porque todas as sociedades marxistas e comunistas, etc., elas têm disponibilizado conhecimento. E a sensação que eu tenho é que elas estão interessadas em formar uma base de pessoas com conhecimento de como funciona a nossa sociedade capitalista, para que a gente possa transformá-la de uma certa maneira. Então, tem me surgido na questão de como é que você avalia quanto vale o seu trabalho. Meu trabalho vale mais do que o do outro, ou do que o outro vale mais do que eu não sei quanto. Obviamente, eu não estou falando aqui dos expoentes, né? Dentro da música, alguém cujo mercado já colocou como expoente. Mas eu estou falando do trabalhador normal, por exemplo, dentro do mercado de trabalho. Os figurinistas, os cenógrafos, os camareiros, etc. A relação de quanto isso vale. Né? Esse quanto vale acaba sendo dividindo a classe. Né? O meu trabalho vale mais do que o seu, porque o meu trabalho é um trabalho X, o outro vale. Então, essa questão, eu acho que é uma questão que tem que estar na pauta de todas as associações que trabalham tecnicamente e artisticamente. Né? Sabe? Não, eu acho que nós temos dois caminhos aí, Bia. O primeiro caminho é o do mercado.
do ponto de vista do mercado, da lógica de mercado, vale mais o trabalho mais especializado, que demorou mais tempo para formar um profissional, ou, em outros termos, que a sociedade gastou mais recursos para formar aquele profissional. Tá certo? Isso é uma sociedade de mercado. Numa sociedade humana, não estou nem falando socialista, numa sociedade humana, você tem de ter um básico que garanta a vida do trabalhador em condições dignas para a reprodução do trabalho dele. Independentemente se ele fez mais ou menos, se ele tem mais 3 PhDs ou menos. Então, é uma loucura você ter, para a gente ter uma ideia, no período do estado de bem-estar social na Europa, o leque salarial era no máximo de 10 ou 15, isso é, o que ganhava mais, ganhava no máximo 15 vezes mais do que o que ganhava menos. Hoje não tem limite. Isso é uma loucura, porque isso significa que não tem um trabalho que vale mais e um trabalho que vale menos. Tem seres sociais cumprindo tarefas que são tarefas fundamentais e que a gente precisa pensar na nossa reprodução enquanto ser social e não simplesmente no que eu faço. Eu dei a história da qualificação, porque a qualificação técnica é um critério nas sociedades de mercado. Pode até ser um critério também em sociedades socialistas, uma pessoa que sabe tocar 50 instrumentos, um virtuose, etc. Porém, a gente não está falando de virtuose, a gente está falando, na verdade, um virtuose não precisaria ganhar 50 vezes mais do que um músico da orquestra. Tá certo? 2 vezes já estava bom. Isso não faz o menor sentido. Então, o primeiro problema é fazer a gente se devorar entre a gente para saber se a gente vale mais ou menos. A gente vale ser social. A gente é ser social, então a gente precisa garantir a reprodução da nossa existência nas condições que estão colocadas. Agora, é lógico que isso significa que você vai ter de ter uma briga para dentro e uma briga para fora, porque para fora você tem de falar mercado, né? Mas para dentro você tem de construir uma solidariedade que vá além da miséria do mercado. Ok. Janaína. Obrigada, professora Virgínia. Obrigada, FIAR, está maravilhoso. O que eu queria falar um pouco já foi respondido, mas, em todo caso, esse mesmo pensamento em relação à arte e a quem trabalha com arte, a gente vê reproduzido na sociedade capitalista quando a gente ouve, né, quando vendem a ideia de artista mama na teta do governo, esse pensamento repetido que cola na população com uma facilidade enorme. E queria refletir aqui como a gente, dentro de movimentos sociais, a gente consegue conscientizar, né, da função da arte e do trabalho do artista, né, que é o que está sendo falado agora nesse momento aqui do debate, que na sociedade socialista, né, como você parte já do princípio que você tem garantido os direitos básicos, não há esse questionamento, né? O trabalho passa a ser um trabalho como outro qualquer, porque você já tem os seus direitos básicos garantidos, né? Então, eu acho que essa diferença é a diferença principal. Você já partir dos direitos garantidos, você tem a saúde pública, você tem a educação pública, você tem uma série de instituições funcionando, te dando suporte. Caiu de novo, não? E você
pode escolher trabalhar com arte sem que isso seja, sem que isso te obrigue a fazer, a exercer um outro trabalho, né? Como, por exemplo, você deu o exemplo, né, professora Virginia, do músico ter que ser professor, né? Do seu filho ser músico e ter que trabalhar como professor, porque, né, fica difícil se sustentar como músico, o que não aconteceria em Cuba, onde eu morei, inclusive. Então você conhece isso que eu falei, né? Porque no começo, quando eu cheguei a primeira vez que eu fui a Cuba, eu achei que aqueles músicos eram igual que músico de rua, que vive do dinheiro do turista. E, aos poucos, conversando com eles, foi que eu descobri que não. Todos têm uma formação assim de conservatório, né? Uma loucura. Isso. A formação, música e dança, né? Dança também, o balé é muito forte também. Muito impressionante. Olha, Mas Janaína. a indústria, só para fazer um parênteses, a indústria do cinema lá também assim tem uma estrutura gigante, assim, gigante. Antiga, né? São equipamentos antigos, mas é uma estrutura, tem o Instituto de Cinema, o ICAI, que é uma coisa gigantesca. Olha só, Janaína, mas nós temos um problema, tanto dos intelectuais quanto dos artistas considerados em geral, que são problemas históricos, e se a gente quiser enfrentar, a gente vai ter de pensar os passos históricos anteriores. A história de artista mamando na teta do governo é a mesma história de funcionário público que não faz nada, que pendura o paletó, aquele que é apontado como modelo precisa também ser quebrado como padrão, tá certo? Porque, por exemplo, assim, e isso significa que, em muitos casos, a gente está lidando contra uma forma de ser social que tem um grupo que quer, de fato, se manter diferente e que quer, de fato, drenar recursos públicos. Vamos pegar o caso da Lei Rouanet, que eu sempre tive uma briga enorme com a Lei Rouanet. Agora, ela é o alvo dos bolsonaristas, né? Mas a Lei Rouanet era uma maneira de deslocar recurso público, colocar na mão das grandes empresas, para as grandes empresas decidirem o que seria a cultura. O Bolsonaro nem entra nessa discussão, ele só quer tirar o dinheiro da cultura, qualquer coisa. E claro que ele vai continuar dando dinheiro para empresário. Então, o segundo ponto é que no interior da cultura, né, quem é que se apresenta como cultura no Brasil? Rede Globo, televisão. É isso que se apresenta como publicamente. As massas de trabalhadores da cultura não aparecem. Como as massas de trabalhadores na saúde não aparecem quando só os médicos falam. Não sei se vocês sabem que a saúde, médico deve ser, sei lá, 20%, 30% talvez. 70% dos trabalhadores da saúde não são médicos, mas vai lá ver se tem algum que não é médico falando agora na pandemia. A maioria tá. Então, tem formas de dividir as categorias de trabalhadores que, embora remetam a formações técnicas diferentes, não faria o menor sentido. Um não existe sem o outro. Mas isso é colocado. Então, isso significa que um grupo com interesses corporativos. Eu estou pegando o exemplo dos artistas de novela, BBB, sei lá mais o quê, que se apresenta como o artista, a cultura, e etc., cujo interesse é que não haja organização dos trabalhadores da cultura. Eles estão muito mais perto dos interesses patronais do que dos interesses do resto dos trabalhadores. É dureza. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem de pensar e construir, porque sem o conjunto dos trabalhadores, vocês são figurinistas,
Eu, aliás, adoraria ver uma exposição de figurinos, porque eu acho maravilhoso. Mas sem isso, sem cenógrafo, sem marceneiro, tem essas atividades? Sem fotógrafo, sem. Você tem um montão de outras profissões, que são todas profissões da cultura, que deveriam, bom, nos países capitalistas, onde isso funciona melhor, eles têm uma regulamentação, onde eu conheço que é o caso francês, eles têm uma regulamentação dos intermitentes do espetáculo. Então, portanto, quando eles não têm trabalho, eles têm direito a um salário. Mesmo assim é ruim, porque é curto o prazo que eles têm. Eles têm de arrumar logo, os trabalhadores têm de arrumar logo o trabalho, mas figurante de cinema, tem uma porção de trabalhador de circo. Quando não está em espetáculo, faz o quê? Figurinista. Depende de você ter uma massa de produções acontecendo, mas você é figurinista mesmo quando não está fazendo um figurino naquela hora. Então, essas são discussões que vale um pouquinho conhecer também as legislações de outros países sobre capitalistas, para ter uma ideia. Não é bom, a solução francesa não é boa, mas a brasileira não existe, né? Não tem solução. A brasileira comam-se, e apresenta o cara da novela da Globo como exemplo. Foi. Chakra? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Te apresentar para a Virgínia. O Chakra é presidente do nosso sindicato, o STIC. Virgínia. Eu não estou vendo o Chakra. Ele está sem imagem? Ele está sem imagem. Apareceu? Apareceu. Oi, Chakra. Apareceu. Oi, professor. Em primeiro lugar, fiquei muito contente e agradecido o empenho da minha amiga Rosângela Nascimento de ter proporcionado esse encontro, e tudo que leva à reflexão, à discussão e à afirmação do trabalhador da cultura quanto trabalhador, que é tudo levado para que ele meio que fique confuso com relação à sua condição real, que é um trabalhador como qualquer outro, porque nós somos indústria cultural. Nós temos 3 entidades de classe que representam esse segmento. O STIC, sede no Rio de Janeiro, o Sindicine em São Paulo, ambos interestaduais, e um estadual em Santa Catarina. Somos regulamentados por uma lei federal, 6.533, de 26 de maio de 1978. O histórico de organização dos trabalhadores do nosso segmento começa em 1936, na primeira tentativa, em 1950, outra, e em 1963, o que eu e algumas pessoas consideramos um erro grave. Ao invés de abrir uma entidade própria, pedimos para fazer parte do Sindicato dos Atores. Há 34 anos, depois que foi regulamentada a nossa profissão por lei federal, 6533, nós, os profissionais da dança, nos desligamos dos SATEDs e formamos as respectivas entidades, os SPDs, no caso nosso STIC, mas estamos para o resto da vida na mesma lei federal, e é bom que continuemos dentro da conjuntura atual, porque nós somos o único país de toda a América que tem a profissão regulamentada por lei federal. Foi para o Almir Pazianotto em plena ditadura militar, mas foi. Hoje a gente não conseguiria isso. Os sindicatos vêm da área audiovisual, já há alguns anos, tentando atualizar o quadro de funções e a devida descrição. Hoje nós já somos mais de 140 funções descritas, no tocante a set de filmagem, como games e animação, e alguns segmentos de TV a cabo. A batalha é muito grande na própria compreensão do que somos, porque nós não somos basicamente nem mensalista nem autônomos. Autônomos, que foi fortalecido com a senha da PJ, fazer com que nos
sintamos autônomos quando não somos eventuais. Autônomo é o que se basta numa execução de uma tarefa. Um microfonista, uma continuista não são autônomos. Com esse desmonte da lei trabalhista, havia um entendimento, como a senhora deve saber, do Ministério Público do Trabalho, que uma empresa pode agregar complementares, como catering, alimentação, segurança, transporte, não eufemismo para o trabalhador poder ser contratado virando pessoa jurídica, que fica num limbo, que ele não é agregado ao sindicato das produtoras, nem pode ser representado pelos sindicatos dos trabalhadores. Para a gente representar um colega que virou pessoa jurídica, temos que entrar pela vara civil e não trabalhista. Temos feito os acordos, São Paulo, nosso co-irmão, basicamente, numa interpretação das novas entendimentos do trabalho, que um acordo entre as partes prevalece a lei. Então, no Sindicato de São Paulo está podendo acolher contratos em pessoa jurídica, o que a gente não consegue aqui no Rio. Eu consigo fazer acordo direto com as produtoras, porque elas temem o sindicato patronal daqui, que a gente acione na Justiça do Trabalho, coisa que a gente não está podendo fazer. A questão é uma questão de pressão, e nós não somos autônomos, sim eventuais, mas é uma pressão muito grande com relação, aí, sem nada demolidor, porque eu me considero um homem de esquerda e venho de uma família que tem essa mesma visão de mundo. Quando o meu sindicato é filiado à CUT, e eu não pretendo desfazer esse vínculo, mas quando a CUT resolve nos chamar para mim dar uma palestra lá, a gente sente uma coisa que dói um pouco no trabalhador da cultura, que tem um ponto que tanto a esquerda quanto a direita convergem, que eles acham que a leitura do mundo é econômica e não cultural. Então, cada um a seu modo. E aí eu falei lá, o Taigara, a Morgana, que me respeitaram como me respeitam, eu joguei uma parábola: passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. As centrais sindicais são montadas a partir das grandes corporações, metalúrgico, petroleiro, professor, bancário, mas como entender a capilaridade do movimento dos trabalhadores na medida que nós somos uma categoria de eventuais, que não trabalha os 12 meses, que não tem greve nem 13º, somos agregados para fazer um produto cultural e, uma vez terminado, dissolvidos. Então, nós temos essa peculiaridade e somos mulheres e homens antenados com a realidade brasileira, que tem um grande percentual de pessoas que têm um pensamento próximo a tudo que foi dito, e foi muito importante essa aula, eu sou muito grato à sua explanação, mas era só fazer essa palavra para explicar um pouquinho, tecnicamente, o que somos. Mais uma vez, minha saudação. Chacra, você conhece bem o Sindicato Francês dos Intermitentes do Espetáculo, né? É a Universidade Nômade. Não é a Universidade Nômade, não, é a legislação. Lá... Eu sei um pouco dela. A categoria é a categoria dos intermitentes. Então, não é de uma profissão, são as profissões exatamente que não são constantes, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de pensar, porque tem de pensar as duas pontas, né? Mas aí eu estou dando palpite, né? Que é pensar, por um lado, a especificidade dos figurinistas, né? Mas pensar o conjunto das especificidades dos trabalhadores da cultura, né? Esses que têm essa intermitência como característica. Eu acho que é uma discussão legal de fazer, mas tem de fazer as duas, né? Porque você tem de ter, ao mesmo tempo, a garantia dos direitos mais ou menos imediatos e um horizonte de trabalho coletivo com outras categorias também da cultura, também intermitentes. O inferno, né, acho que você tem razão quanto à consideração da cultura, muita gente acha que a cultura é enfeite, é ornamento, né, não se dá conta
de que a cultura é a forma pela qual a gente vê o mundo, é a maneira pela qual a gente lida com esse mundo, então, e que ela é trabalho como outro trabalho qualquer. E hoje em dia, a indústria da cultura é gigantesca, dá lucros formidáveis, e quanto mais divididos os trabalhadores da cultura, maiores os lucros. Então, assim, é uma questão que é fundamental de ser enfrentado, tanto no âmbito sindical, quanto no âmbito legal, quanto no âmbito do conjunto da organização desse setor. Mas a gente está num período terrível, né? Porque toda a legislação dos últimos 4 anos foi no sentido de redução de direitos do trabalho, né? Então, é uma luta, a gente está lutando na contramão. E ainda bem. Então, gente, desculpa. Não, eu já tinha terminado. Eu ia dizer só que na mão do que está indo é uma devastação humana mesmo, né, que está em curso. Sim. Professora, a gente já são 20h59, você falou que a gente poderia seguir até as 9 da noite. Eu queria saber se tem mais alguém que quer falar alguma coisa. A Val parece que caiu também, a Valéria. Sim? Eu queria só tirar dúvida sobre essa legislação que ela citou, se puder. Seria um auxílio... Voltei. Seria um auxílio desemprego, né? Seria isso lá, que a legislação francesa... Não, é ligada com auxílio-desemprego, mas é específica para os intermitentes do espetáculo. Eu não sei todos os detalhes, mas Posso falar? Chakra Posso falar? sabe. Só um minuto, Chakra. Ela está respondendo uma pergunta aqui, só um minutinho. Mas é em cima disso. Então pode falar. Lá tem uma questão que, se você está desempregado, você recebe o piso por 6 meses. Mas não te é dado. Quando você voltar a trabalhar, você tem que ressarcir para retroalimentar esse fundo. E é uma coisa muito bacana, assim. Eu não sei exatamente os detalhes, mas sei, eu já assisti passeata dos intermitentes do espetáculo, já assisti e sei que eles têm um piso salarial, têm direito à aposentadoria, são considerados trabalhadores e tem um esquema meio especial para eles. E eles estão agora com um problema enorme por conta da pandemia. Porque os períodos de tempo em que eles recebem, mas têm obrigação de ter um contrato adiante, não estão funcionando. Mas eu não conheço no detalhe essa legislação. Professora, cada país aqui da América do Sul, nós temos uma federação de sindicatos de técnicos, chama-se FITEC. Tem uma coisa muito curiosa na Argentina, que aqui o getulismo acabou, mas lá o peronismo não. Então, na construção de Brasília, o Juscelino uniu a presidência e lá na Argentina continua a aposentadoria ou jubilação pelo segmento de categoria. Então, ao mesmo tempo que tem uma comissão de capacitação que te dá o atestado, o DRT, lá também tem uma comissão do sindicato com o irmão nosso, que chama SICA, que te encaminha para a aposentadoria. Quer dizer, uma diferença brutal para nós no Brasil. Lá ainda continua como era aqui, a PETEC, a PI, a PC, né? Mas lá só tem esse exemplo e um pouco no México. Só que o México fez um fundo de aposentadoria que começou a dar distorção. Eles não queriam deixar entrar novos membros porque dividia mais. Mas na Argentina da nosso segmento é o mais organizado, nesse sentido. Eu acho que a Argentina tem uma história de luta muito bonita, né? Nós atualmente temos 8 países na América do Sul.
Mas os mais organizados somos nós, os dois brasileiros principais, o do Uruguai e o da Argentina. E teria de avançar para pegar do país inteiro, né? Embora o centro seja Rio e São Paulo. Não, mas nós representamos. A minha diretoria interestadual, na executiva, tem um diretor em Salvador, um Recife e um em Belém. Eu estou organizando agora o pessoal da Paraíba, começando a dialogar com o Piauí, e a gente tem feito o trabalho de formiguinha. Na região norte, a gente atua em Nordeste. Beleza. Mas belo trabalho. Porque são eventuais, né? É muito difícil. Por exemplo, a gente defende um piso, a gente está entrando em campanha salarial agora. Fiz até uma reunião com o pessoal que está aí a semana passada, para cada associação contribuir com sugestões para a convenção coletiva e também para normas de ajuste de conduta. Mas eu dialogando com duas profissionais de primeira linha de Recife recentemente, uma diretora de arte e uma diretora de produção, eu fiquei pasmo. Filmes como Bacurau, Som ao Redor, Aquários, Amarelo Manga, que estão repercutindo brilhantemente no mundo todo, e essas duas profissionais me falaram, Chacra, tudo que a gente quer aqui no Rio, em Pernambuco é ganhar o piso do STIC. Ou seja, como não tem representação patronal nesses lugares, eu não consigo estabelecer convenção regional. É meio terra de ninguém, ou seja, é um trabalho gigante. E não há muita consciência de sindicalismo no nosso segmento, entendeu? Por isso, nem no país. Nem no país. A gente está tendo um recuo grande, né, do sindicalismo no país. Mas esse encontro seu é alvissareiro, é muito bom, parabéns. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu tenho de atender a médica da minha mãe, que minha mãe tem 95 anos, então Não, imagina. Só tenho a agradecer, quero agradecer a você em nome do GT Aulas Livres, em nome da FIAR, foi maravilhoso. Eu acho que sempre as portas vão estar sempre abertas, sempre que a gente criar mais algum tipo de palestras dentro dessa área, eu espero poder contar com a presença da senhora, de você. Melhorou. Agradecer. Eu que agradeço a vocês, boa noite. É uma pena que seja virtual, não tem nenhum chopp, né, no final, mas da próxima vez a gente garante, com chopp. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Virginia. Tchau, gente. Obrigada. Todo mundo agradecendo aqui no chat. Abre Obrigada. o vídeo, aí eu vejo as carinhas das pessoas. Abre aí, gente, as imagens para ela ver. Que é tão bonitinho, né? Quando a gente vê as pessoas. Ai, coisa boa. Tudo, né? Vamos abrir. Muito obrigada, professora. Estou saindo, que agora eu estou correndo mesmo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Então é isso, pessoal. Encerramos a nossa aula livre de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai organizar mais assuntos desse tipo aí pela frente.